Qual a essência da fé cristã? Um dos pontos aí mais centrais na fé cristã, que define um cristão, que separa a fé cristã das outras religiões. É isso aqui. Nós não confiamos na carne, nós não confiamos em nós mesmos. Bom dia, graça e paz. Aqui, em Filipenses 3, Paulo está combatendo a falsa circuncisão, a falsa religião, que era o judaísmo da época, que havia se transformado em uma falsa religião. Baseado em quê? Era baseado na confiança na carne, confiança em si mesmo. Paulo diz aqui, verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus no Espírito e gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Primeira vez que ele fala, não confiamos na carne. Segundo, se bem que eu poderia confiar na carne, se alguém pensa que poderia confiar na carne, 3 vezes, vai. 3 vezes ele fala, três vezes. 3 vezes ele usa essa expressão. Ou seja, preste atenção. Isso é importante para Paulo. 3 vezes ele fala, não confiamos na carne. O que seria a carne? Não é o corpo. Carne tem a ideia geralmente de nosso eu antigo, aquele velho homem. E aqui também a ideia de confiança em si mesmo. Confiança em si mesmo. É algo que se mistura até um pouco esse velho Adão aí. E como que a gente sabe que esse confiar na carne é confiança em si mesmo? Porque ele fala, ó, eu poderia confiar em mim mesmo. E ele começa a dar uma lista das coisas que ele fez. Ele era circuncidado, ele era da tribo de Benjamim, quanto ao zelo ele era perseguidor, ele era enquanto à justiça irrepreensível, entre aspas, e por aí vai. Ele mostra uma lista de coisas que ele fez. E ele diz que tudo isso era confiar na carne. Então, o sentido provável, então, é confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo. Então, Paulo era uma espécie de puro sangue, né, aos olhos humanos, aparentemente irrepreensível. Mas, em Romanos 7, ele mostra que ele não era irrepreensível, porque ele diz assim, que ao compreender a lei, eu não teria conhecido o meu pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, em Filipenses ele fala irrepreensível aos olhos dos homens. Mas lá em Romanos 7, ele tem o entendimento da lei e ele se vê como pecador. Tanto é que ele fala, miserável homem que sou. E no final de sua vida ele fala, sou o pior dos pecadores. Ou seja, então ao entender que tudo que ele fez era imperfeito por meio da lei, porque a lei trata não apenas do exterior, mas do interior, da cobiça, ele chegou à conclusão de que tudo que ele fez era esterco. É o que ele fala aqui, ó. Eu considerei como esterco. Deixei tudo para trás porque tudo era imperfeito. Tudo. Porque ele passou a entender que até o bem que ele fazia era motivado pelo mal. Por exemplo, 1 Coríntios 13. É possível dar os bens aos pobres e não ter amor. Como assim? Por orgulho, por cobiça. É possível entregar a própria vida, o próprio corpo para ser queimado e não ter amor. Por quê? Porque fez por algum motivo mesquinho, ter o meu nome nos anais da história, por exemplo, como Aquiles, da Ilíada de Homero. Então, Paulo percebeu isso, que tudo que ele fez como fruto ali do seu homem natural, da carne, era imperfeito. Por isso ele considerou como esterco, como Jeremias fala, que as obras da nossa justiça são como os trapos da imundícia. É sujeira, é podre, é imperfeito. É imperfeito. Como Paulo fala em Romanos 3, que não há um justo, todos são pecadores. Todos são pecadores. Agora, pense assim, se Paulo, com todo esse currículo, circuncidado, judeu puro sangue, aparentemente tão irrepreensível exteriormente, se ele não poderia confiar na carne, como ele diz aqui, ó, se tem alguém que poderia confiar na carne, sou eu. Se eu não confiei, e vocês, gentios? Nós, nascidos todos em pecado, na idolatria. Já nos ajoelhamos diante do gesso, já confiamos em trevo de 4 folhas, em tantas coisas. Já acreditamos até no PT. Pervertidos, traidores, encontrados na lama do pecado. Se Paulo, aparentemente um religioso perfeito, que tentava seguir a lei, não conseguiu, e nós que nem tentávamos seguir a lei. Se ele, que ia ao templo, foi lá, cumpriu todos os rituais, ele viu que era insuficiente, porque ele era pecador.
E nós que nem nos importamos em seguir a lei, nem nos importamos em seguir, tentar, nada. E nós? Muito mais pecado temos nós. Vamos ler Filipenses 3:8? Sim, de fato, verso 7. O que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. De fato, considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, e eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo. Você lembra o que é isso? A justiça que procede da fé? Na Bíblia, a justiça é sempre representada pelas vestes. Jeremias fala que as nossas obras são trapos da imundícia. E lá em Apocalipse fala que os crentes estavam vestidos com o linho finíssimo, que representa a pureza. E aí o próprio texto diz que são os atos de justiça dos crentes. Olha como que a roupa representa a justiça. Paulo está dizendo que ele considerou perda, verso 9, ser achado nele, não tendo minha justiça, por minha a justiça que procede da lei, mas a que procede da fé. Lembra que no dia da crucificação, os soldados romanos roubaram a roupa de Jesus e ficaram com ela? Esse é um exemplo ilustrativo do que Paulo está falando aqui. Não a justiça que procede da lei, mas a que procede de Cristo. Na cruz, Jesus ficou nu. A nudez representa a injustiça, porque ele naquele momento carregou o nosso pecado. Ele ficou nu e nós nos vestimos. Nós somos aqueles soldados romanos. Ou seja, por meio da fé, nós recebemos a justiça de Cristo. E por isso, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Que nós não temos nada em nós recebemos de Cristo a nossa salvação gratuitamente. Verso 9, ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo. Verso 10, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. É isso aí. É isso. Não confiamos na carne. Eu sou cristão há 20 anos, mais de 20 anos. Não, eu sou de verdade que eu me converti com 17. Hoje eu tenho 42. Então são 25 anos. 25 anos. 25 anos como servo do Senhor. E ao longo da minha caminhada eu sempre tenho visto isso, o quanto que Deus inúmeras vezes mostra os nossos pecados por meio da palavra e do sofrimento. E como que Deus também ele faz o que fez com Jacó. Lembra que Jacó ele é tocado na coxa, na parte mais forte da gente, na luta dele com Deus? Ele sai dali mancando? É isso que a gente precisa ao longo da nossa caminhada, sair mancando. Perceber a nossa fraqueza para não confiar em nós mesmos, não confiar na carne. Seja por meio de uma humilhação, de uma frustração, algo que não deu certo. É assim, é isso que Deus usa para nos quebrantar. Então, você sai mancando depois de uma luta com Deus, pensando que saiu pior. Mas foi por meio da perda que você ganhou. Porque a Bíblia diz que Jacó ganhou. Como que ele ganhou? Ele saiu mancando. Quem que ganha de Deus? Você ganha de Deus quando você perde para Ele. Então, quando a gente perde, quando a gente é humilhado, quando o casamento às vezes dá errado, quando, enfim, tantas circunstâncias que pode ser Deus quebrando seu orgulho. E Ele faz isso com todos. Fez comigo, está fazendo comigo. Faz com você, está fazendo com você também. A essência da fé cristã é não confiar em nós mesmos. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um devocional, mais um dia que está começando. Eu peço que a Tua bênção esteja com os meus irmãos, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os acompanhe em mais um dia, que o Senhor possa a cada dia nos encher da Tua palavra, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Senhor. Que a mão poderosa e soberana do Senhor nos alcance a cada dia, e em mais esse dia também. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima.